Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre a cultura da conexão, do Henry Jenkins com o Joshua Green e o Sam Ford. Eu recebi esse livro da Aleph e quando eu vi que eles iam lançar eu fiquei bem empolgada, porque na época que eu estava na faculdade o Henry Jenkins lançou um livro chamado Cultura da Convergência e na época todo mundo leu e deixou todo mundo bem piradão, foi bem legal. E quando eu vi eu fiquei empolgada porque é um autor que eu usei muito na minha época de faculdade. Acho que todo esse pessoal que se formou desde que esse livro foi lançado usou esse livro, basicamente. Então eu fiquei bem interessante em saber o que ele ia apresentar nesse livro. O Henry Jenkins é um professor que estuda mídia, comportamento e tecnologia, essas mídia como novas mídias, no MIT. E o Joshua Green e o Sam Ford também são alunos dele, pesquisadores lá dessa mesma instituição. Existe uma coisa, quando se faz pesquisas e livros sobre internet, que quando você termina e publica, eles já podem estar um pouco defasados, né? Então, na época que esse aqui foi lançado, por exemplo, já tinha alguns exemplos um pouco antigos. Eu acho que o mesmo acontece com esse, mas não tanto. Eles não deixam de ser válidos, apesar de não serem as coisas mais novas possíveis. Mas, enfim, assim, não é culpa do autor, não é culpa da editora, não é culpa de nada, gente. As coisas na internet que acontecem muito rápido. E é bem curioso isso. Mas vamos falar sobre esse livro. Ele vai relacionar as questões de público dessas novas mídias e das marcas, das, enfim, empresas que antes dominavam os meios de comunicação. E como que isso, principalmente como a relação entre o público e as marcas, estão mudando pela internet, pelas novas mídias. Esse livro tem uma máxima que é aquilo que não se propaga morre. Então ele vai falar muito sobre essa propagação de conteúdo, sobre conteúdo viral, sobre produção de conteúdo e sobre a presença de conteúdos e de marcas e de, enfim, tudo que se posta na internet. É bem interessante porque no primeiro capítulo ele começa com a pergunta o que deu errado na Web 2.0. No fundo, o questionamento desse capítulo é mostrar como, na realidade, depois da Web 1.0, essas relações começaram a mudar de uma maneira não esperada. Então, como pessoas que estão fazendo conteúdo na internet, tipo a gente, assim, né, não grandes empresas, elas estão usando outros conteúdos e estão se reaproveitando. A questão dos memes mesmo, com essa reutilização de conteúdos, esse tipo de brincadeira. E como isso começou a incomodar muitas empresas e muitas marcas e dá problemas, ele questiona se isso é um problema ou não na realidade, né? Mas do tipo, por que isso tudo aconteceu? Por que deu errado? No fundo, eles defendem que a gente está num momento de transição desse modelo mais antigo, sem internet, para um outro modelo que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, mas por enquanto a gente ainda está desenvolvendo as novas maneiras para lidar com as coisas. Ele vai discutir bastante a questão de pirataria, de o que é exatamente pirataria e o que é a questão dos direitos autorais também, né? Usar um trechinho de uma música de um cantor aqui no meu vídeo, isso e dar os créditos para ele, isso eu estou infringindo os direitos autorais dele ou não? Fazer um cover, isso é infringir direitos autorais ou não? Até onde que a coisa é pirataria e quais soluções que a gente pode ter, porque ele começa a perceber com exemplos que tentar combater, prender essas pessoas ou fazer essas pessoas pagarem multas não necessariamente é uma solução para isso. Isso continua acontecendo independente desse repreender essas pessoas ou não. Então ele se questiona bastante sobre o que seria esse novo formato em que esse outro termo que não seria repreender essas pessoas e sim utilizar isso de uma maneira saudável, que fosse boa para todo mundo. Esse livro então apresenta vários temas, ele vai desde engajamento do público, a participação do público na internet, vai falar sobre conteúdo viral, vai falar sobre produtores de conteúdo, sobre propagação de conteúdo, vai contar muitos cases relacionados a isso, principalmente cases de marketing. Vai falar sobre mídia independente, sobre pirataria, enfim, ele fala sobre muita coisa. Queria falar um pouquinho também sobre a edição, que tá bem legal. Eu gostei da capa, achei divertido. E aqui também tem... Eu adoro quando essa parte de dentro é colorida e trabalhada. Tá bem bonitão, assim, o livro.
A princípio eu diria que esse livro é mais voltado para pessoas da área de comunicação, de marketing, porque ele usa sim alguns termos mais específicos e algumas coisas que já estão assim na área faz algum tempo. Mas eu acho que qualquer pessoa que esteja envolvida na internet, produzindo conteúdo e levando isso assim de uma maneira mais séria, não só um usuário, mas algo um pouco maior, pode ler esse livro sim. Talvez não tenha tanta facilidade quanto alguém que já seja da área por causa dos termos e tal, mas eu acho que o livro traz discussões muito válidas para pessoas que só são de outras áreas, mas estão seriamente na internet. Bom, pessoal, é isso. Para quem tá afim de um livro mais técnico, quem tá afim de pensar sobre a internet, indico bastante pro pessoal que estuda comunicação agora, a cultura da convergência também. Eles são de temas um pouco diferentes, mas eles são bastante relacionados também, né? Esse aqui vem, digamos, um pouquinho depois. Esse aqui inclui a convergência e vai à frente, né? E é isso, pessoal. O livro tá bem legal. Quem quiser saber alguma coisa sobre ele que eu não tenha falado, é só me perguntar ali nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.